Salve, salve, alunos! Chegamos agora para o grande dia. É o dia da nossa prova. Pois é, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que estão também dentro da prova. Escolhemos aí alguns assuntos, 3, 4, 5, mas isso não quer dizer que vai cair somente desses assuntos que eu vou abordar agora. Tá? É uma revisão rápida, porém, para a prova, são todos os conteúdos que caíram. Foram 16, 17 aulas, são 16, 17 aulas que irão cair. Por quê? Nós temos agora 20 minutos apenas, eu coloquei 2, 4, 6, 7 conteúdos, por exemplo. Mas nós trabalhamos aí, se não me engano, foram 22. 22 temas que irão estar na prova. Numa revisão rápida, nós selecionamos apenas 7 temas. Professor, a prova vai ser desses 7 temas? Não. A prova vai ser desses 22 temas que vocês já viram. Tá bom? Segue comigo então, joga no quadro, vamos lá para a revisão. E aí eu peguei como referência, deixa eu ver se minha caneta está ok. Eu peguei, vermelho não, aqui. Eu peguei como referência a aula 23.1, o sistema feudal, a Igreja Católica e a cultura medieval, renascimento comercial e urbano, renascimento cultural e filosófico, reforma protestante contra a reforma católica e formação dos estados nacionais e também mercantilismo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digo e repito, professor, a prova vai ser só desse assunto? Não, vai ser de todos que vocês viram, certinho? Com isso, preste bem atenção. Preste bem atenção. Vejamos. Sistema feudal. Aí eu coloquei os temas que necessito, que preciso, como feudalismo, sociedade e economia, a divisão dos feudos, reino germânico, política, economia e religião. Esses foram os temas que nós vimos durante a nossa aula, certinho? Aí que você verificou direitinho e que você estudou, certinho? Aí eu peguei aqui, joguei, tá aqui, no caso para você, certinho? Aí eu venho trazendo o feudalismo nesse tema. No feudalismo, era um modo de produção baseado em imposto de terra, relações de serviço. O sistema teria surgido a partir da junção de 2 elementos que potenciam as civilizações diferentes, como o colonato e o comitato. Houve a invasão dos povos bárbaros, que obrigavam os romanos a se afastarem da cidade, consigo, levando aí os camponeses. Isso tudo foi abordado pelo professor Beto, na explicação dele, e também durante as minhas aulas. Na sociedade e economia, dividia-se em 3 classes. Eu tenho o clero, eu tenho a nobreza, eu tenho os servos. Quem é o clero? A Igreja Católica. Quem é a nobreza? Os senhores feudais. E os servos são os camponeses. Lembra que o professor também explicou para vocês que não havia mobilidade social. Você nem subia e nem descia de posição. A nobreza formada pelos donos dos feudos ou também pelos senhores feudais. Era vista como uma classe mais alta do feudalismo. Certo? Isso foi o sistema feudal. Muito simples, muito rápido também. Partimos para a próxima. A Igreja Católica e a cultura medieval. A Igreja na Europa Ocidental, que vocês viram, a organização do clero, Tribunal da Inquisição e a Cruzada. Nesse assunto, em meio à desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica conservou sua identidade de instituição, preservando a cultura grego-romana. A Igreja, então, se tornou um instrumento de unificação social. Diante da
fragmentação política do sistema feudal. A igreja, ela vai ser a única instituição que vai permanecer unida após a queda do Império Romano do Ocidente. Houve nesse período também as Cruzadas. Em 1095, o Papa Urbano II iniciou a Guerra Santa contra os muçulmanos, que dominavam lugares ditos sagrados pelo cristianismo. Na verdade, para acabar com a religião deles, né? Atendendo ao apelo papal, os cristãos organizaram expedições militares que serão chamadas de cruzadas. De 1096 a 1270, a cristandade europeia irá organizar aí 8 cruzadas, cada uma com característica própria, deixando consequências marcantes na política e na economia da Idade Média. Certo? Bom, daí nós partimos para a próxima aula, Renascimento Comercial e Urbano. Professor, o que foi abordado aqui? Renascimento do comércio e do artesanato, o mercantilismo, cidades, que são os burgos, a nova classe social, que é a burguesia, comércio e conflitos com a igreja. Aí, as cidades medievais surgiram nas proximidades das rotas comerciais, das regiões de feiras, ou juntos a mosteiros, castelos e catedrais. Eu expliquei essa aula, aonde se montava uma feira, depois se consagrou o nome de uma cidade. É isso? Que mais? Os habitantes que viviam nos burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eles foram chamados de burgueses, que vai se tornar uma classe econômica, tá? No início, grande parte dessas cidades, elas eram cercadas por muralhas, construíram um núcleo urbano fortificado, chamado de burgos. E aqui eu até expliquei para vocês, durante a minha aula, como se fosse um condomínio, né? Um condomínio medieval. O condomínio ele é tudo fechado. Até hoje é assim, né? Os atuais condomínios, eles são todos fechados. Ó, comércio e conflito com a Igreja Católica. Havia um grande conflito de interesses, visto que o acúmulo de riqueza passava a ser condenada por ela. Chamado de usura, né? Usura, é um dos pecados capitais. A Igreja Católica era detentora de grande poder, da época, o poder espiritual, mas seus poderes seriam reduzidos após o vendaval da Reforma e Contra-Reforma, que vai ser desencadeado por quem? Por Martim Lutero, integrante da própria instituição. Martim Lutero era formado em Direito, se converte ao cristianismo, e aí quando ele é chamado ao Vaticano para conhecer, ele fica estarrecido com a situação que viviam ali, e é quando ele começa a criar o seu próprio sentido religioso. Com o apoio dos bispos alemães, ele vai criar, então, o protestantismo, né? Contrário ao catolicismo. Na próxima aula também vimos sobre o renascimento cultural e científico, e nessa aula foi visto o renascimento cultural da Europa, o auge do renascimento cultural, antropocentrismo e a ciência, fé e razão. Olha aí. Confrontando, né? Lembra dessa imagem? Pois é. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por inúmeras mudanças que aconteceram na Europa. Mudanças trouxeram novas formas de viver e de se pensar o mundo. Viver e de se pensar o mundo. O que vai resultar num amplo movimento artístico e também científico, chamado de Renascimento Cultural. Por isso que o Renascimento Cultural vai ser um movimento científico, cultural, filosófico, que vai acontecer na Itália. O que renasceu foi a cultura urbana. A cultura ligada à sociedade. Com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística.
como ocorria nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, questão dos gregos. Certinho? Na sequência, o auge do Renascimento é o Cinquecento. Eu tive o período 300, 400 e o Cinquecento. O Renascimento, em seu âmbito cultural, ocorreu em espaço urbano, acompanhando também o chamado Renascimento comercial. Veja, Renascimento cultural, que também é um renascimento comercial. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam suas obras a nova visão que o mundo trazia, o humanismo e a valorização da antiguidade clássica. Porque até então estava muito no alto o teocentrismo, Deus no centro das discussões. Agora é o homem. Se o homem chora, se o homem sorri, se o homem está alegre, tudo isso passa a ser questionado. Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Paracelso, Miguel Servet e Galileu Galilei foram os grandes nomes do Cinquecento. Além de outros, Rafael Santos, Michelangelo, que vão surgir como grande ícone da cultura medieval, título da obra de arte. Depois partimos para a Reforma e Contra-Reforma Protestante. Nessa aula vocês viram Reforma Luterana, Reforma Calvinista e Anglicana, a reação católica contra o avanço protestante, Concílio de Trento e a Ordem dos Jesuítas, e retorno do Tribunal de Santo Ofício. Aí o bicho pegou. Né? Martinho Lutero, a igreja tão onipotente na Europa medieval, ela foi duramente criticada. Boas obras não fazem um bom homem, mas um bom homem faz boas obras. Essa é a frase de Martinho Lutero. Ordem dos Agostinianos, que ele pertenceu, ele compôs essa ordem. Lutero, ele vai fixar na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público chamado de as famosas 95 teses. 95 teses protestando contra a atitude do Papa de vender as indulgências, perdoar os pecados. Na verdade, o que eles estavam querendo era, eles literalmente colocaram o céu à venda. E aí, Martinho Lutero, ele, depois que visita o Vaticano, ele volta decepcionado e ele cria essa 95 teses e vai colocar na porta de Wittenberg. Na Reforma Calvinista e Anglicana, João Calvino nasceu em Noyon, na França, país em que estudou teologia e direito. Em 1506, Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Nós estamos no século XVI aí, tá? Essa ideia de céu e inferno já existia. Henrique VIII, em 1529, pediu ao Papa para anular o matrimônio com Catarina de Aragão, mas o seu pedido foi negado. E por causa disso, ele se afasta da igreja e ele cria a própria religião, o anglicanismo. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pelo qual Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Além do chefe supremo do Estado, da coroa, ele também passa a ser da igreja. E aí é adotado o anglicanismo. A reação católica contra o avanço protestante. A igreja ela foi imediatamente punir os rebeldes, da esperança de que a ideia dessa reforma não pudesse se propagar. De que forma que ela vai punir, professor? Através do Tribunal de Santo Ofício. Amplo movimento de moralização do clero e de reorganização das estruturas administrativas da igreja. A aprovação da ordem de jesuítas, a convocação do Concílio de Trento
e o restabelecimento da Inquisição. Ou seja, vão repaginar toda a estrutura da igreja. Formação dos Estados Nacionais. Nessa aula vocês viram o nascimento do Estado Nacional, as monarquias absolutistas, clero, nobreza e burguesia, monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Aí vocês viram o nascimento do Estado Nacional, fracasso da tentativa de unificação europeia empreendida pela Igreja, além das guerras internas e externas e dos interesses da burguesia, outro movimento contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis, as chamadas revoltas camponesas. Assustados com as rebeliões, os senhores feudais aceitavam a autoridade do rei, que fortalecido podia organizar exército, e com isso também controlar as manifestações. A nobreza e o clero continuaram a ser as classes dominantes. No processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. A religião desempenhava um papel importante no plano educativo, na fiscalização da moralidade e na vida intelectual, não como fundamento do poder. E por último, vimos o mercantilismo. Nessa aula vocês viram o controle estatal da economia, a balança comercial favorável, e o monopólio, protecionismo e metalismo e a fase do mercantilismo. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Os reis, com apoio da burguesia mercantil, foram assumir o controle da economia nacional e predominava a ideia de que o acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. Na balança comercial favorável, monopólio, você vê os governos interessados numa rápida acumulação de capital, estabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como também na colônia. Por último, vimos aí protecionismo e metalismo. Protecionismo significa proteger o mercado interno de um país através do aumento das tarifas alfandegárias, que elevava os preços dos produtos importados. Na aula, eu expliquei sobre isso. Eu posso até comprar um produto importado. Posso, mas o imposto ele é alto. Não tem problema, eu pago. Então o governo ele acaba criando meios para dificultar você comprar um produto importado. Não que você é proibido, mas assim, os impostos são altíssimos. O teu bolso é o teu guia. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e de prata que possuísse. Isso os mercantilistas. Tá certo? Pensavam dessa forma. Bom, bem para mim, alunos, olha só. Na aula de hoje, foram 20 minutos de revisão. Foram 7 temas. Mas essa primeira unidade, nós tivemos aí, eu creio que 22 aulas ou 23 aulas no total. Então, na prova, irá cair as 22 aulas, 22 temas. E quando eu falei para vocês anotarem todo o material para poder estudar para o dia da prova, hoje chegou o dia da prova. Então, vocês vão ficar agora para resolver essa prova, certo? Que não tenham pressa. Procure lembrar de tudo aquilo que nós falamos aqui para vocês, relembrar, e eu só desejo sucesso nessa prova, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.